Boa tarde, nós estamos chegando ao final da série sobre o comportamento sexual segundo os padrões de apego. Nesse vídeo final, nós vamos contextualizar esse assunto, mostrando a sua complexidade e vamos também responder as perguntas que vocês fizeram pela caixinha de perguntas do Instagram. Inicialmente, é importante destacarmos que quando falamos sobre sexualidade, nós estamos falando sobre um assunto muito amplo, complexo, profundo. Vai muito além da relação sexual em si. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a sexualidade é um aspecto central da vida humana. Então, quando a gente entende essa temática e quando a gente consegue viver uma vida sexual satisfatória, isso traz implicações para a nossa saúde de maneira integral. Falar sobre sexualidade é falar sobre vida, sobre energia vital, sobre criatividade, sobre conexões humanas. Por isso, essa temática é tão relevante. Na série, nós falamos sobre os padrões de apego e como eles podem impactar o nosso comportamento sexual. Mas, na verdade, o comportamento sexual, ele pode ser entendido a partir de múltiplas perspectivas, já que há vários fatores que se interseccionam. Fatores sociais, culturais, históricos, subjetivos. Então, por exemplo, as suas experiências prévias nessa área, elas vão impactar a maneira como você tem vivido nessa área sexual atualmente. Se as suas experiências prévias foram satisfatórias ou pouco satisfatórias, isso vai exercer um impacto na sua vida sexual. Da mesma forma, os discursos sociais produzidos sobre o sexo podem impactar a forma como vivenciamos a nossa sexualidade, o nosso exercício da sexualidade. E o que nós observamos é que atualmente há discursos paradoxais acerca do sexo. Por um lado, temos discursos que incitam a liberdade sexual. Por outro lado, temos discursos que ainda são extremamente repressivos. O sexo ainda é considerado um assunto tabu. Então, conciliar tudo isso e entender essa complexidade e como que esses discursos paradoxais, eles trazem implicações para nossas vidas, é primordial, não é? Da mesma forma, entender qual é o nosso desejo. É muito importante que haja uma congruência entre a forma que nós desejamos viver a nossa vida sexual e a forma como nós realmente temos vivido essa área das nossas vidas. Então, uma dica é: se pergunte o que eu desejo para minha vida sexual, o que eu busco numa relação sexual, como eu tenho vivido as minhas relações sexuais. Elas têm sido satisfatórias, eu tenho usufruído do prazer que ela pode proporcionar, eu tenho me conectado com o outro da forma como eu desejo, eu tenho sido olhada pelo outro da forma como eu desejo, eu tenho conseguido me conectar ao momento presente, eu tenho conseguido me entregar genuinamente. É muito importante que você se faça essa pergunta e que você passe a ter, então, uma congruência entre os seus desejos e aquilo que você vivencia na prática. Falando sobre os padrões de apego especificamente, aí a gente já pôde entender que os padrões de apego, eles nos auxiliam sim a entender a sexualidade humana, mas a gente precisa ter um olhar mais amplo, mais complexo e considerar todos esses outros fatores que se imbricam, não é? Mas falando sobre os padrões de apego, a gente viu que as nossas relações com os nossos cuidadores lá na infância, elas são primordiais, porque a partir delas nós formamos algumas estratégias de sobrevivência, um jeito de funcionar no mundo, algumas dinâmicas relacionais, algumas concepções sobre o mundo, sobre o outro, sobre nós mesmos. Então, entender a nossa relação
com essas figuras de apego, que geralmente é o pai, a mãe ou a pessoa que exerce o cuidado lá na infância, é extremamente importante. Porque aí a gente vai entender que essa dinâmica, esse padrão de apego, esse estilo de apego, ele vai funcionar como um protótipo para as relações futuras. Entretanto, mudanças podem ocorrer. Sempre é possível mudar os nossos padrões de apego. A gente tem uma tendência a mantê-los, não é? Então, eu acho que essa série deixou muito clara a importância de olharmos para essas relações primárias com os nossos cuidadores e de depois entender como elas podem exercer algum impacto nas nossas relações românticas, afetivas, sexuais. Isso é muito importante e pode sim indicar a maneira como a gente vai vivenciar a nossa sexualidade, esse assunto tão relevante. Bom, o que a gente também pôde perceber na série é que vencer os nossos medos vai possibilitar uma vida sexual mais plena e satisfatória. Então, entenda quais são os seus medos. De que modo, por exemplo, o medo da perda, o medo do abandono, o medo de confiar no outro, o medo de sofrer, tem influenciado a sua vida afetiva, amorosa e sexual. É importante que você saiba quais são os seus desejos, como nós falamos anteriormente, e que você saiba quais são os seus medos, porque dessa forma você poderá superá-los, vencê-los. Então, o que a gente pode perceber é que esses medos, eles podem impactar a nossa vida como um todo, inclusive a área sexual. Por isso, precisamos saber quais são para que nós possamos superá-los. Bom, então, isso é o que eu queria deixar como uma síntese, um resumo dessa série. Eu espero que essa série tenha falado ao coração de vocês, que vocês possam realmente ter aprendido algo que seja enriquecedor e que possa impactar a vida sexual de vocês, porque, como eu comentei, essa área é muito importante, é um aspecto central da nossa vida, e quando a gente consegue viver a nossa vida sexual de forma satisfatória, gratificante, isso também traz outras implicações para diversas áreas como um todo. Respondendo às perguntas das caixinhas de resposta, uma das perguntas que inclusive se repetiu foi se é possível mudar o padrão de apego. E como eu já comentei nesse vídeo, é sim. A gente pode mudar o padrão de apego. E algumas pessoas também perguntaram se essa mudança de apego ela é possível a partir da terapia. E sim, a terapia vai possibilitar essa mudança. A gente passa a encontrar outras estratégias, dinâmicas relacionais, formas de estarmos no mundo que sejam mais saudáveis, mais funcionais. Então a terapia pode contribuir muito para isso. E é importante a gente destacar também que novas relações humanas verdadeiras, elas são como se fosse um portal para a transformação, né? As nossas relações, elas são profundamente transformadoras. Então, atente-se às suas relações. Como têm sido as conexões que você tem estabelecido, os relacionamentos que você tem tido, porque quando a gente entra numa relação, a gente passa a se conhecer melhor, a conhecer melhor o outro, a conhecer melhor a dinâmica da relação e a entender muitos aspectos sobre nós, sobre o mundo e sobre o outro. E essas relações também podem contribuir para uma mudança do padrão de apego a partir da dinâmica que é estabelecida, a partir do padrão de apego da pessoa com quem a gente se relaciona. Então, lembrem-se disso, nossos relacionamentos humanos, eles são potencialmente transformadores. Então, a gente deve se atentar a eles para que a gente possa também identificar quais mudanças têm sido efetuadas em nós mesmos. Além dessa pergunta, não é se o padrão de apego ele pode ser mudado por meio da terapia, de outra forma também. Eu recebi uma pergunta especificamente acerca do apego evitativo.
A pergunta era: como eu posso me tornar uma pessoa menos evitativa? E como eu disse, a gente pode mudar o padrão de apego por meio de novos relacionamentos, da terapia, de um trabalho conosco mesmos. Inclusive, no curso Relacionamentos Saudáveis, eu indico um caminho que vocês podem traçar para buscar essa mudança de padrão de apego. Mas falando especificamente então sobre o padrão de apego evitativo, que foi a pergunta que eu recebi, além disso, pela minha experiência, eu percebo que nada muda mais uma pessoa que tem um padrão de apego evitativo do que se relacionar com outra pessoa que também tenha o apego evitativo, sobretudo num relacionamento amoroso. E sobretudo se essa pessoa for mais evitativa ainda. Quando a gente se relaciona, né, a gente que é evitativo, se relaciona com alguém que é mais evitativo, isso é extremamente desafiador. Para um evitativo se relacionar com um ansioso, por exemplo, acaba se tornando uma relação um pouco cômoda. Agora, quando uma pessoa que tem o padrão de apego evitativo se relaciona com outra, que é ainda mais evitativa, isso é profundamente transformador, porque isso pode ativar a ansiedade daquele que tem o estilo de apego evitativo e ele começa a se ver como um espelho. E então, assim, se relacionar com alguém que é mais evitativo do que você, certamente isso vai te transformar também, tá? E é claro que isso não é escolhido, isso acontece naturalmente nas nossas vidas. Uma outra pergunta que eu recebi foi se é possível identificarmos como será o comportamento sexual de uma pessoa antes mesmo de nos envolvermos sexualmente com ela. Bom, eu acredito que nós possamos nos atentar aos sinais. A gente tem algumas impressões acerca do comportamento do outro antes mesmo de ter um envolvimento sexual. Você pode notar se essa pessoa é mais egoísta, se ela é mais voltada para ela mesma, ou se é uma pessoa que olha para você, que te enxerga, se é uma pessoa carinhosa, atenciosa, se não é. Pelo beijo você vai notar a química. Você pode se perguntar o que te atrai naquela pessoa. Então, todos esses sinais, eles podem ser avaliados para que você pressuponha como será o comportamento sexual dessa pessoa. Agora, é claro que as nossas impressões nem sempre estão corretas, nós podemos sim nos enganar, mas se atentar a esses sinais é importante, né? Porque ali já tem algumas dicas, já tem alguns indícios. Mas é claro que você pode se surpreender, seja positivamente ou negativamente. Mas algumas questões podem sim ser observadas a partir do comportamento do outro. Bom, essas foram as principais perguntas, até porque essa da mudança do padrão de apego se repetiu inúmeras vezes. Mas eu espero que vocês realmente tenham gostado dessa série. E não se esqueçam que o importante para a gente viver uma vida sexual saudável, funcional, plena, é que haja uma congruência entre aquilo que desejamos viver e aquilo que vivenciamos na prática. Então, conheça a si próprio, saiba quais são os seus desejos para que você possa realmente vivenciá-los. E também, antes de entrar numa relação, seja sexual ou amorosa, é importante que você entenda quais são os desejos do outro, para que você possa perceber se as expectativas elas vão poder ali de alguma forma ser conciliadas ou não. Então, espero que vocês tenham relações amorosas, afetivas e sexuais satisfatórias, gratificantes e que sejam congruentes com o que vocês desejam, não com o que os discursos sociais preconizam ou não de acordo com o que o outro deseja apenas. Saiba dizer não quando você não quiser também ter alguma prática sexual, para que você possa se envolver em relações que realmente tragam satisfação e gratificação. Foi um prazer estar com vocês nessa série e fiquem de olho que em breve nós teremos uma nova série no canal. Um grande abraço!